Boa noite, meu nome é Maria Janaína. Eu estou aqui para apresentar a proposta técnica do nosso escritório, que chama MJ Arquitetando Cidades. Ele é composto por duas sócias, eu e Gisele Dias, e hoje a gente vai apresentar uma proposta de um projeto urbanístico para atender um edital da Prefeitura de Salvador. Aqui no sumário, a gente organizou a apresentação para passar um pouco pela contextualização do escritório e depois, de fato, falar do projeto, do cronograma, da metodologia, enfim. Ao longo da apresentação, a gente vai detalhando esses pontos um pouco mais. Sobre a proposta, refere-se a um parque urbano para atender o edital 28.569 de 2025. Esse parque ele vai ser implantado no bairro do Caminho das Árvores, na Avenida Paulo VI. É um terreno que tem mais ou menos 10 mil metros quadrados. E o foco desse edital é trabalhar com sustentabilidade, acessibilidade e integração comunitária, que são os pontos chaves do nosso escritório. Sobre a experiência específica do nosso escritório, a gente tem muita prática com projetos urbanísticos que colocam a população no centro dessas decisões, pensando em planos participativos, por exemplo. A gente já trabalhou em diferentes escalas e contextos, inclusive na cidade de Salvador e região metropolitana. A gente também tem um pilar muito importante, que é uma equipe multidisciplinar, que é essencial para conseguir realizar esse tipo de trabalho. E a gente também já realizou serviços de planejamento urbano, planos diretores. A gente já trabalhou muito com oficinas comunitárias de diagnósticos, que fazem parte desse plano participativo, que é importante para esse projeto, desse edital agora. E a gente também já trabalhou com regularização fundiária. Sobre o desafio desse edital, esse projeto em específico e como o nosso escritório está alinhado com a realização dele. Primeiro, a gente tem total domínio das etapas técnicas que devem ser entregues nesse edital, então estudo preliminar, anteprojeto, projeto legal e executivo, sempre alinhado com as normas da AMNT e com as exigências legais que atuam no município. A gente também tem muita experiência com essa tipologia construtiva, principalmente pensando em infraestrutura de lazer. Querendo ou não, muitos projetos urbanos da cidade atravessam esse direito, então a gente tem experiência e também muita experiência em empreitadas públicas, essa articulação com instituições, principalmente com órgãos públicos, essa elaboração de RRT, licenciamento, cronogramas que são de fato viáveis, fazem parte do nosso trabalho, do nosso dia a dia. Falar um pouco dos projetos que a gente já realizou. A gente traz aqui 3 que estão muito alinhados com as exigências desse edital e desse projeto atualmente. O primeiro é o Parque Metropolitano de Pituaçu, que também é um parque muito grande, então tem uma extensão até mesmo maior do que essa que vamos trabalhar no edital. Ele tem 15 quilômetros de ciclovia revitalizado. A gente precisou criar e pensar e atuar com novas áreas de lazer, de paisagismo, mobiliário. Esse projeto ele tinha como premissa muito importante essa integração com a paisagem já existente, então foi um dos desafios do projeto. A gente também traz a Orla de Pituaçu e de Piatã, que também faz parte do nosso portfólio. Foram 3,5 quilômetros de intervenção ali ao longo dessa orla, mais uma vez com espaços de lazer, dessa vez integrando inclusive construções de estruturas para gastronomia, né, alimentação ao longo dessa orla, e a ciclovia, obviamente. Por último, a gente traz o plano participativo do Centro Antigo de Salvador, que é um projeto que trabalhou muito com a participação da sociedade civil, com muitas oficinas, muitos momentos assim com a comunidade. Então, também todos esses 3 projetos, né, estão muito alinhados com o edital de agora e essa proposta e demonstram como o nosso escritório tem muita experiência nessa área ao longo dos anos. Sobre o plano de trabalho em específico desse edital, tanto atendendo a ele quanto seguindo a metodologia que o nosso escritório tem proposto, tem feito e tem funcionado ao longo desses anos,
A sequência metodológica passa por 4 grandes fases. Esses 4 momentos prevêem muitas reuniões e prevê também 2 revisões, né, por etapa, possíveis para alinhamento e para que o projeto seja o mais assertivo possível. Então, a gente começa com um estudo preliminar, que vai durar 90 dias úteis. Em seguida, a gente parte para o anteprojeto, que já leva um pouco mais de tempo, 100 dias úteis. O projeto legal, conforme tramitação municipal, né? E, por último, a gente vai até a etapa de projeto executivo, que já leva um pouco mais de tempo, são 120 dias úteis para ser realizado pelo nosso escritório. Sobre os recursos para a gente realizar esse projeto, em primeiro lugar, uma equipe, que, como a gente já apresentou anteriormente, é muito importante que ela seja multidisciplinar. Então, temos uma equipe composta por arquitetas, engenheiro, assistente social, advogado, designer gráfico e estagiários, para conseguir realizar um projeto de tal magnitude. Além disso, o nosso escritório demanda, né, de softwares técnicos para a realização desses projetos. A nossa infraestrutura é totalmente remota, tendo momentos aí de campo para a realização das oficinas e das reuniões, então também faz parte dos nossos recursos. E por último, o material gráfico e todo o material necessário para as oficinas, né, que a gente executa. Sobre o cronograma desse projeto em específico, o tempo total, né, do momento do começo do projeto até a entrega final do projeto executivo são 17 meses. Isso está estabelecido, né, no nosso termo de referência. As entregas têm prazos, como foi apresentado anteriormente, e duração muito específica. Então, com experiências anteriores que a gente já teve, uma metodologia que a gente vem trabalhando, que vem dado certo, e esse cronograma se apresenta de forma viável para um projeto, né, desse porte. Sobre a nossa equipe atual do escritório, de fato, ela é liderada por profissionais excelentes, com muita experiência nessa área, a começar pelas 2 arquitetas, né, eu e Gisele, as 2 coordenadoras técnicas. Além disso, a gente também tem na nossa equipe a doutora Jamile, que é a nossa assessora jurídica, que também tem experiência nessa área de regularização fundiária, de parecer jurídico, esse suporte legal em licitações, que é essencial. E também temos a nossa engenheira, Luana Santos, que também tem muito trabalho com dimensionamento estrutural, infraestrutura urbana, então todos esses equipamentos e essa viabilidade técnica de projetos de urbanização. Sobre o projeto licitado, né, sobre o nosso parque, o valor do contrato está em R$1.886.777,10. Esse valor ele foi orçado com base em cada etapa do projeto, considerando principalmente as especificidades do terreno e da proposta do programa a ser instalado. E ele está em conformidade, né, com o edital e o termo de referência que foram estabelecidos para essa proposta. E é isso, a gente agradece pela escuta. Esses são os nossos contatos institucionais, caso seja necessário nas próximas etapas da licitação, e estamos à disposição. Muito obrigada.